Olá, que bom que você veio. Este é o quarto vídeo da série Terapia Pra Quê? Se você não viu os outros 3 vídeos, sugiro que você clique aqui neste botão e assista. Depois que você tiver assistido os outros 3 vídeos, volte para assistir esse. Por quê? Porque esses vídeos eles foram projetados em sequência para maximizar a absorção do conteúdo. Se você já viu, seja bem-vindo, fica comigo até o final desse vídeo. Nos vídeos anteriores, eu te falei sobre a função dos sintomas e descrevi alguns dos mais comuns. Defini também o que é um transtorno, a sua origem, e que, graças a Deus, temos tratamento para várias patologias que até pouco tempo atrás não existiam. Nesse vídeo, eu vou dar mais detalhes sobre essas ferramentas que a psicologia de hoje utiliza. 3 pontos eu vou abordar: a terapia da fala, ou a Talking Cure, o EMDR e o Brain Spotting. Essas são as 3 ferramentas que eu mais utilizo dentro do consultório. Então, no vídeo passado, na parte 3 do Terapia Pra Quê, eu expliquei em detalhes os objetivos do processo terapêutico. De uma forma resumida, eu falei sobre o que devemos esperar de um processo terapêutico bem-sucedido. E nesse vídeo de agora, vou falar mais especificamente sobre essas ferramentas. Eu sou o Flávio Fan Alexandre e eu resolvi saber. Siga-nos através do YouTube Resolvi Saber e pelo Instagram em @FlávioFanAlexandre. Bom, terapia da fala, ou Talking Cure. A primeira ferramenta é a linguagem, base do convívio humano. Falar sobre os nossos problemas é a forma mais antiga e instintiva que os seres humanos encontraram para aliviar suas tensões e encontrar saídas para os seus problemas, e também para os seus dilemas. A conhecida Talking Cure, ou simplesmente terapia da fala, é a mãe da psicologia. O simples fato de falar sobre os assuntos que nos afligem causam um alívio enorme dentro da nossa psique. Botar para fora o que está gerando pressão lá dentro. Se você tem um segredo, algo que você não gostaria que as pessoas soubessem, comumente você observará uma pressão começar a crescer, pouco a pouco. Eventos que se relacionam com o segredo vão disparar e agravar essa pressão. Estas sensações podem ser excruciantes e, felizmente, pode encontrar seu fim e alívio na simples ação de compartilhar com alguém. Dividir o fardo, sabe? Esse fenômeno é conhecido como catarse, uma grande descarga seguida de um grande alívio. Algumas terapias são menos estruturadas e seguem a regra de ouro da psicanálise, a regra da livre associação, sendo conduzidas pelo inconsciente do cliente, que expressa aquilo que lhe vier à mente. As sessões terapêuticas ocorrem com o menor nível de interrupção possível por parte do terapeuta. Outras terapias são mais estruturadas, seguem um protocolo, um plano de ação pré-estabelecido pelo terapeuta a partir das demandas do paciente ou do cliente. Nesse tipo de abordagem, o terapeuta se torna mais ativo na condução da sessão terapêutica como um todo. O começo da minha clínica foi em cima da Talking Cure. Consegui bons resultados tanto para mim, quanto paciente ou cliente, e quanto terapeuta também. Mas então conheci o EMDR. Essa sigla é da abordagem conhecida como Eye Movement Desensitization Reprocessing. E em português significa dessensibilização e reprocessamento por meio dos movimentos oculares. Essa terminologia é antiga, mas pegou fama e guardou. Hoje a gente não usa mais o termo movimentos oculares, mas estímulos bilaterais. A psicoterapia desenvolvida nos Estados Unidos no final dos anos 80 pela doutora Francine Shapiro, através da estimulação bilateral dos hemisférios cerebrais, consegue a dessensibilização e o reprocessamento de memórias traumáticas, trazendo alívio aos sintomas e aprendizado, trazendo a adoção de comportamentos mais adaptados pelo sujeito. Inicialmente reconhecida nos Estados Unidos como método utilizado com uma taxa de sucesso elevada para tratar sequelas provocadas por transtorno de estresse pós-traumático, TEPT, abusos sexuais, estupros, assaltos, desastres naturais e outros tipos de violência. Hoje encontra-se ao redor de todo o mundo. Tem hoje resultados excelentes, não só nessas questões, mas também em transtornos da ansiedade, fobia, síndrome do pânico, manejo de dor crônica, luto, dependência química, adição de forma geral, depressões e doenças psicossomáticas, além daquela ansiedade de performance e no auxílio também de resolução de dilemas. Após algumas entrevistas prévias, ocorre a elaboração de um plano de tratamento.
em cima da queixa que o cliente trouxe. E também ensinadas algumas técnicas que auxiliam o sujeito na redução do estado de ativação psíquica, ou a perturbação ou o sofrimento. Então é pedido ao cliente para acessar um determinado alvo, alguma situação ou sensação traumática. Checa-se o nível de perturbação ou sofrimento gerado pela ação de falar ou recordar desse alvo. São feitas várias estimulações corticais através dos estímulos bilaterais. Hoje nós temos 3, visual, auditivo e tátil. O acesso guiado pelo terapeuta ao material disfuncional, aliado com a estimulação bilateral, promove a ajuda necessária para processar o fato e arquivá-lo de uma forma funcional, sem emoção. A carga negativa associada ao evento é então dissociada e dessensibilizada. Pode ocorrer a recuperação de lembranças positivas vinculadas a um determinado momento histórico da vida do sujeito. Há, então, a sensação de que a lembrança foi de fato colocada no passado, já não mais incomodando ao se lembrar dela. Ao aplicar os estímulos bilaterais do EMDR, estimula-se a rede onde ficou armazenada a lembrança, junto com a emoção negativa. Dá-se então um arranque, uma forcinha extra, que permite a restauração da capacidade de processamento de informações, o que permite o acesso a outras redes neuronais de informações, nas quais o cliente pode encontrar o que precisa para compreender o que lhe aconteceu. As duas redes, aqui detém o trauma e aqui tem as informações úteis para a compreensão do trauma, trabalham juntas em associação livre e de forma acelerada, processo que chamamos de processamento acelerado de informação. Cada nova série de estimulações bilaterais permite a liberação de mais conteúdo traumático e as sensações negativas ligadas a eles, assim ocorrendo até que os pensamentos, sentimentos, imagens e emoções negativas tenham sido dissipadas e espontaneamente substituídas por uma atitude mais positiva. Brainspotting. Eu mesmo fui muito cético no começo da minha caminhada dentro do EMDR e do Brainspotting, mas fiquei maravilhado com a potência dessas duas abordagens, que não concorrem entre si, mas se complementam, como também não concorrem com a abordagem que eu vi antes de base analítica. São complementares, a gente pode usar essas coisas juntas. O Brainspotting é a terapia desenvolvida pelo PhD David Grant, reconhecido treinador internacional pelo MDR Institute, fundação da PhD também, Francine Shapiro, a inventora do MDR. Através de anos utilizando o MDR e outras abordagens, assim como a experiência somática, observou a existência do que hoje é conhecido como Brainspotting. São pontos em que os nossos olhos buscam instintivamente acessar os canais específicos de informação. Quando paramos os nossos olhos nestes pontos, acessamos redes neuronais que armazenam as memórias traumáticas. As informações parecem vir com mais velocidade e, quando aliadas a técnicas psicoterápicas, gera dessensibilização e reprocessamento das informações traumáticas. Quer ver? Bem simples. Se eu falar para você, pensa no elefante, possivelmente seu olho vai vir para algum ponto para você trazer essa informação. Então é basicamente isso que a gente utiliza, encontrando esses pontos. Os estudos e a prática do Brainspotting buscam a dissolução de traumas, a eliminação de vícios e doenças, ou mesmo a melhora da performance artística ou profissional. David Grant criou a máxima, onde olhamos afeta como nos sentimos. Isso é fato verdadeiro. Observo isso todos os dias acontecer. Numa sessão de Brainspotting, o terapeuta, em primeiro lugar, escuta o que o cliente tem a dizer e, a partir do que foi identificado, busca pontos de ativação. São os pontos em que há uma elevação das sensações negativas. Ao encontrá-los, promove acesso ao material traumático, a dessensibilização do conteúdo e as suas ramificações, promovendo alívio sintomático, aprendizado e mudança de comportamento. E essas, então, são as 3 ferramentas principais que eu utilizo dentro do consultório. Espero que estes 4 vídeos que compartilhei com você tenham sido esclarecedores. Espero também que você tenha gostado. Se gostou, não deixe de curtir. Curte aí. Compartilhe essa playlist com as pessoas que você conhece, das pessoas que você quer bem ou simplesmente aquelas pessoas que você gostaria que ela deixasse de pegar no teu pé. Brincadeirinha.
Brincadeirinha que nada. Vai lá e compartilha com ela sim, porque quanto mais difíceis, mais elas estão precisando desse conteúdo. Então, compartilhe conhecimento, compartilhe poder. Esse é o lema do canal. Obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Esse vídeo foi a conclusão da série Terapia Pra Quê? Mas não fica triste não, porque eu não vou parar por aqui. Outras séries virão, eu te prometo. Você tem acesso a essa playlist, então se surgir alguma dúvida, retome os vídeos e assista do começo. Se ainda restar alguma dúvida, deixe o seu comentário. Teria o maior prazer em responder a sua dúvida. Quem sabe até grave um vídeo abordando essa questão. Faça parte da minha comunidade no Facebook e no Instagram. Acesse meus outros vídeos e compartilhe com quem você desejar. Comente e interaja com outras pessoas que, assim como você, têm buscado crescer pessoalmente e profissionalmente. Aproveite o máximo que você puder. Lembra? Um sábio certa vez disse: quer ir rápido, vá só, mas se você quer ir longe, vá acompanhado. A jornada fica mais leve quando somos acompanhados. Então, eu te aguardo nos próximos vídeos. Espero que você goste. Se precisar de uma ajudinha extra, acesse o meu site www.resolvisaber.com.br. Vá na seção Fale Comigo e no campo de assunto digite Pergunta ou Agendamento. Se você digitar Perguntas, irei responder algumas dúvidas relacionadas aos vídeos e às coisas do cotidiano. Se você digitar agendamento, entrarei em contato com você através do seu e-mail ou através do telefone registrado e agendaremos uma consulta online ou presencial. Em função do Covid-19, estou apenas atendendo pelos meios online. Mas assim que tudo normalizar, creio que voltarei a atender presencialmente também. Estou preparando, além de novos livros, cursos e outros eventos presenciais. Por isso, não se esqueça de se cadastrar no botão Saiba Mais. Assim, você fará parte de um grupo mais seleto e com acesso a informações em primeira mão e poderá aproveitar oportunidades incríveis. Espero o seu contato e você aguarde os lançamentos. Obrigado por ficar comigo até o final. Um grande abraço e tchau, tchau. Eu sou o Flávio Fan Alexandre e eu resolvi saber. Siga-nos através do YouTube Resolvi Saber e pelo Instagram em @FlávioFanAlexandre.